Agora, Bruno Pinheiro, em toda crise há uma oportunidade e, infelizmente, oportunidade para criminosos também, porque nesses momentos de crise é que a gente vê o melhor que cada ser humano tem e, infelizmente, algumas pessoas só têm o pior a oferecer. Nós temos visto agora muitos golpes sendo aplicados, pessoas se passando por familiares. Explica pra gente agora o oportunismo de tantos criminosos diante de uma tragédia. Justamente, numa fase que ainda não conseguiram nem reconhecer, identificar as pessoas que foram resgatadas durante as últimas horas, momento difícil, alguns estão em viagem ainda e nas redes sociais. Vários criminosos aplicando os golpes já. Estão divulgando diversas mensagens, assim como nas redes sociais da jovem Isabela Santana, do Rio de Janeiro, uma educadora física, que estão divulgando nas redes sociais que a família está arrecadando recurso para fazer o sepultamento, que estão tentando levantar dinheiro para conseguir fazer essa viagem ou para fazer, enfim, para levantar esse fundo. E aí está sendo divulgado nas redes sociais como se fosse uma conta verdadeira, compartilhando um link de arrecadação. A namorada do piloto, também do avião, acabou usando hoje as suas redes sociais, que lançaram um Instagram, uma conta em nome do piloto, que está entre as vítimas, dizendo também que a família está tentando levantar dinheiro para levar o corpo de São Paulo até a cidade onde o velório vai acontecer. Ainda nem identificou o corpo, não identificaram as vítimas, e isso nas redes sociais. Então espero que, além da investigação de fato sobre as causas do acidente, imediatamente os criminosos sejam também investigados. E é importante ressaltar, se você receber qualquer tipo de informação, um link nas redes sociais, não é verdade, não tem nada sendo compartilhado neste momento. Claro, se alguém da família, se alguém for de fato oferecer alguma ajuda ou necessitar de ajuda, isso oficialmente será divulgado, mas neste momento todo o suporte aqui em São Paulo, no IML, sobre a viagem é o Estado e a companhia aérea que está se responsabilizando e oferecendo essa estrutura. Isso aumenta ainda mais a dor de quem está sofrendo e sofrendo muito nesse momento, Koba. Tá aí, Raquel Galinatti, nossa delegada de polícia, muitas pessoas se passando por familiares, divulgando Pix, divulgando QR Code, divulgando jeito de doação, que seriam valores que seriam utilizados para custear velório, funeral, transporte, enfim, mas que na verdade são para cair na conta de criminosos. Que crime que está acontecendo aí? O que a nossa audiência pode fazer se deparar com uma situação como essa? É o clássico crime de estelionato que estão migrando na prática de estelionato através de páginas e redes sociais. Nesse caso, através de páginas sendo criadas para simularem um possível apoio às vítimas. É necessário que as pessoas que queiram contribuir ou colaborar de alguma forma, elas se atentem a veículos oficiais, seja da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Todos os corpos foram enviados ao IML Central aqui na cidade de São Paulo, ali do acidente em Vinhedo, seja também no Paraná. Se atentem a veículos oficiais, a informações oficiais. Agora é um momento muito problemático, porque a gente tem reiterado muitas vezes a característica do criminoso. Ele é oportunista, ele percebe, ele busca a facilidade e principalmente a vulnerabilidade. Óbvio que os parentes e todas aquelas pessoas estão comovidas em relação à tragédia ocorrida, mas quem quiser efetuar, mais uma vez efetuar uma ajuda, mais uma vez eu friso, busque órgãos oficiais dos poderes públicos. Raquel, eu queria lembrar, a gente teve situação parecida nas tragédias das enchentes do Rio Grande do Sul. Muita gente tentando aplicar golpe, muita gente caindo em golpe, né, num momento de fragilidade. É algo absolutamente lamentável, né? A gente vê que seres humanos que se aproveitam de um momento tão triste para tentar se locupletar com a tragédia alheia, né? Fala, muito João triste.
Eu queria complementar por outro viés, que tudo é muito triste a respeito dessa tragédia. A gente estava passando aqui no painel as fotos, né? E começam as histórias, uma médica que ia embarcar. Tinham muitos médicos, né, Kobayashi? Muitos médicos no voo. Que viriam para um congresso. Essa questão do IML, quem já teve a oportunidade de ir no IML sabe o quanto isso marca a sua vida. Isso muda a sua vida para sempre no IML, fazer o reconhecimento. Em especial quando não há o corpo, né? Você foi lá, como o Bruno colocou, prestar informações, né? Falar sobre arcada dentária, tatuagem. Então as pessoas estavam levando a sua vida normal e de repente tem um rompante no meio, né? Um choque, e a sua vida, a sua história muda para sempre. É muito triste, né? Lamentável tudo isso que está acontecendo, especialmente essa prática de crimes, porque como a doutora colocou, o pessoal vem nesse momento de fragilidade das pessoas, né? Tem gente pedindo Pix até para os atletas olímpicos, acreditem vocês, tem um atleta, tá precisando de tal coisa, então é prestar muita atenção, porque às vezes a gente na emoção, igual no Rio Grande do Sul, os volumes arrecadados foram muito grandes, e a gente viu, já tem gente inclusive presa por essa questão, né? Foram pessoas presas já, porque são muitos golpes, pessoas famosas, né? Que estavam inclusive no auge lá, falando, olha, a gente tá aqui ajudando, e até o comprovante que a pessoa apresentou era falso. Então, assim, tem que ficar muito atento, porque, assim, as redes sociais enganam bastante, Kobayashi. Para quem está nos acompanhando por imagem, está vendo justamente uma imagem destas aí, que são várias, né? Mas esta é uma imagem toda fofa, com um símbolo de coração, uma pombinha, contando uma história ali, que é para comprar ou fazer o funeral da própria filha. E as pessoas, naturalmente sensibilizadas pela tragédia que comove todo o Brasil, muitas vezes se deixam levar por informações como essas e, querendo fazer o bem, estão caindo em golpes e ajudando criminosos a engordarem as suas contas bancárias. Bruno Pinheiro. Exatamente, isso ainda vai além. Hoje, na parte da manhã, eu estava na frente do IML com a equipe de reportagem, e aí tinha algumas pessoas ali andando, tem muitos colegas da imprensa, né, acompanhando a segurança reforçada, e eu consegui acompanhar, Koba, que chegaram algumas pessoas ali que não são jornalistas, não são da família, mas queriam ter um acesso às famílias. E eu fiz um questionamento, mas o que é? Não, a gente está querendo fazer uma ajuda, oferecer. A gente observa que, querendo se passar como também advogado, querendo já tentar alguma... não, vamos conseguir resolver, isso cabe um recurso, querendo já aproveitar das famílias na frente do IML. Então, isso na parte da manhã eu consegui já ter um filtro. Você consegue sentir quando a pessoa está mal intencionada, na verdade. Então, hoje, logo cedo, já consegui ver as pessoas rondando ali, muito bem arrumadas, muito bem apresentadas, justamente num momento de dificuldade. Então, a segurança que também está sendo oferecida lá na frente do IML é muito interessante. As pessoas, as famílias, só conseguem conversar, só saem do veículo quando já estão lá dentro do ambiente. Então, nunca na parte de fora, porque realmente reserva essa família e não cai em golpes como esse. Preservar. E vamos lembrar que hoje é dia 11 de agosto, hoje também é dia da advocacia, dia do advogado, dia da advogada, e nós temos, por imposição ética, que o advogado não pode se oferecer. O advogado, ele não pode oferecer o seu serviço a ninguém, ele deve ser procurado. Essa é a captação ética de clientes. E se um advogado já descumpre a ética num primeiro momento, provavelmente ele vai ser descumpridor de outros limites também no curso de um processo. Então fica esse alerta aqui, até em homenagem a todos os nossos muito éticos advogados do Brasil inteiro que hoje comemoram este importante dia. Que são a grande maioria. Que são a grandíssima maioria, né? Meu querido Luiz Fernando Pacheco também é advogado, João Belucci também advogado, que estão aqui conosco no Tá na Roda desse domingo. Diogo da Luz, vou voltar com você. Você é o nosso especialista aqui, o nosso piloto. E retornando àquelas questões que envolvem as possíveis causas de uma perda de sustentação que leva a um parafuso chato, a gente vê também outros depoimentos de muitos outros pilotos. Este é um fato que precisa ser, portanto, reportado, a gente não pode ignorar esse fato, que naturalmente vai servir às investigações oficiais, mas da formação de gelo severo naquela região. E aí muitas pessoas já estão falando que esta pode ser uma das causas a ser investigada pelo CENIPA, que é a formação de gelo nas asas desse avião, e que isso poderia levar
a uma alteração do perfil aerodinâmico das asas e, por consequência, na perda da sustentação. Estava vendo alguns outros especialistas falando sobre os sistemas que esses aviões têm para combater esse tipo de evento, né? Alguns têm um sistema elétrico de aquecimento, alguns outros têm um sistema pneumático, como parece ser o caso do ATR, né? Que é como se fosse uma borracha inflando quando há a formação do gelo, e aí gelo, água em estado sólido, ela é quebrada por essa borracha inflando nas suas asas. Como é que funciona o sistema antigelo de um avião como o ATR 72-500? Diogo da Luz. Você já descreveu muito bem, é isso mesmo, Koba. São os boots, que eles chamam, é borracha mesmo, que ela é inflada, é drenado o ar pressurizado do motor e jogado ali para dentro para empurrar para frente e mudar aquele perfil e quebrar o gelo. Pode acontecer, às vezes, de demorarem muito para acionar esse sistema. Esse sistema ele não é automático? O avião não faz isso automaticamente? Ele não identifica e já reage? Isso precisa da ação da tripulação ou não? Varia de avião para avião, eu não conheço detalhes do ATR, mas normalmente você deixa ele de alerta, ele avisa que tem formação de gelo e aí você aciona o sistema. Mas por alguma razão, mesmo sendo automático, pode haver alguma falha, eventualmente se não estivesse devidamente conectado, um monte de possibilidades, mas já aconteceu em outros casos. Demorou-se muito para acionar esse boot e quando se acionou tinha tanto gelo que quebrou o gelo internamente, mas não chegou a derrubar. Não creio que vá aparecer isso aí. Uma coisa é muito certa. A tendência de formação de gelo era gelo severo, que eu me lembro de ter visto nessa região, a última vez foi coisa de 11, 12 anos atrás. É muito raro. Então, você já voou nessas condições de gelo? Já voei nessas condições. Se você estiver com a aeronave preparada para isso, você tem como adotar os recursos, não tem problema nenhum. E já voei com aeronaves que não podem entrar em condições de formação de gelo também, que não tem sistema de degelo nem antigelo, e vi a formação de gelo. Logicamente, você tem que voar sabendo que você entra, assim que percebe, você tem que ter uma condição de sair. Ou descendo, ou subindo, porque às vezes subindo você sai fora da formação, ou fazendo um 180 e voltando. Você tem que estar preparado para saber o que fazer nessa hora. Sim. Mas aí é difícil a gente saber o que aconteceu. O que fica claro é que a condição de formação severa de gelo vai fazer parte do relatório. Isso eu não tenho dúvida alguma. Pelo menos que talvez tenha trazido algum efeito psicológico na tripulação ou efeito prático. Pelo que as pessoas mais dizem por aí e pelos pouquíssimos dados que nós temos, nada desmente a possibilidade de formação de gelo, seja nas asas, seja nas hélices também. Porque, ao que se sabe até aqui, o avião reduziu nos últimos 4 minutos de voo, ele foi reduzindo a sua velocidade. E essa redução pode ter sido por haverem reduzido a potência dos motores, por uma vibração, que é o que acontece na formação de gelo, ou por deformação das asas, que cria uma situação de o avião fica, a gente chama sujo. Ele fica numa condição que o atrito com o ar é maior e ele vai perdendo velocidade. Pode ser um monte de coisas que tem acontecido. Lembrando que algumas pessoas estão noticiando de que teriam ouvido por parte do piloto um pedido de mudança de nível. Ele teria pedido para descer o nível do voo. Esta informação foi negada pelo Ministério, se eu não me engano, não sei se é de Portos e Aeroportos ou... Ministro Silvio Costa. Ministro Silvio Costa, exatamente, o Ministro de Portos e Aeroportos. Essa informação foi negada porque não há registro de nenhuma comunicação. A investigação é que vai dizer a respeito disso. O Bruno Pinheiro tinha uma pergunta para o Diogo da Luz. Justamente, Diogo, é claro que é tudo muito novo, o início, mas a questão dos óbitos, não houve sobrevivente. Mas isso, durante essa queda, as pessoas... Qual é a situação? Esse óbito, ele acontece já no impacto no chão ou isso já vem acontecendo com essa queda do avião, essa queda de altura, essa redução de altura, o impacto, isso já vem acontecendo ou somente quando ele se choca com o chão? De novo, do que a gente sabe, daquilo que a gente viu, tudo indica que não houve nada diferente. Então, teria sido no impacto. Infelizmente, não antes. As pessoas, infelizmente, tiveram a percepção, pelo menos no momento que o avião estava um pouco mais baixo, que ele saiu de dentro da camada de nuvens
e no parafuso as pessoas sentem, sem dúvida alguma, sentem também que muda a força gravitacional quando ele está descendo, até que essa descida fique razoavelmente estabilizada. Mas sentiram, tudo indica que o impacto foi a causa da morte, a não ser que alguém tivesse algum outro problema. E você tinha, como eu falo, comentado no começo, eu não havia entendido direito, a velocidade da queda é algo grosso, tudo grosso modo falando, tá? Entre 70 e 200 km por hora. O Diogo, a gente vê sempre muitos comentários, né? Alguns infelizes, alguns não, da evolução da aviação, né? Um deles fala que é de leigo falando, né? O avião deveria ser todo feito com material da caixa preta, já que a caixa preta é preservada. E um outro, essa questão de fuselagem, numa situação de ultra emergência, a fuselagem sair, né? E todos terem um assento ejetável. Isso na prática é possível? É impossível? É uma bobagem sem tamanho? Como que é isso? É impossível. Primeiro, se ele fosse do mesmo material que a caixa preta, ele não sairia do chão. Ficaria tão pesado que não sairia. E uma diferença que tem, João, entre os carros e os aviões, os carros são feitos para bater. Não com a intenção, logicamente, mas a gente sabe que o índice de acidentes é tão grande que eles têm que ser construídos pensando que provavelmente esse carro vai bater. No caso de aviões é o contrário. O índice de acidentes é tão baixo, mas tão baixo, que eles não são feitos pensando nisso e não teria sentido fazer. Mesmo essa história do paraquedas, existem alguns aviões que têm paraquedas, isso dentre os aviões menores. E o que a gente tem visto é que a estatística mostra que esses aviões não têm um índice de acidentes fatais menores do que os outros, porque quase sempre a pessoa se dá consciência da iminência do acidente quando é tarde para tomar uma providência como essa. E os colegas estavam falando aqui, Pacheco, só um minuto. Os colegas estavam falando sobre a questão de quando os passageiros puderam sentir essa questão e se no momento da queda ou não. É importante lembrar que o trabalho do ML de medicina legal, além da identificação dos corpos, vai identificar também as causas da morte. E isso também é possível mesmo com corpos carbonizados. Inclusive, até um trabalho, né, Raquel? Você pode, não sei se você tem detalhes disso, um trabalho que é feito com os pulmões dessas vítimas para saber se eles respiraram ou não as fuligens, não é isso? Para saber se eles morreram em decorrência do fogo ou se já estavam mortos quando os seus corpos foram carbonizados. Esse é um trabalho de medicina legal, tem até um nome técnico que eu não me lembro exatamente como é chamado esse sinal de respiração e aspiração das fuligens. É importante falar que são dois momentos concomitantes, mas o primeiro momento, o mais emergencial, é a identificação primeiro dos corpos. Sim. E a causa morte, obviamente, será no decorrer. Por isso que esses corpos eles só podem ser liberados após a perícia completa, não só da identificação e da causa da morte. Luiz Fernando Pacheco. Não, eu acho que é importante a gente ressaltar nesse momento, comandante Diogo da Luz, que a aviação é a forma mais segura da gente se locomover. Estatisticamente é muito mais perigoso atravessar a rua aqui na Avenida Paulista do que voar de avião daqui até o Rio de Janeiro, por exemplo. O avião é uma forma muito segura de locomoção. Fazia 17 anos que não tínhamos um acidente dessas proporções. Claro que a gente lamenta, isso não é para acontecer, não pode acontecer, não deve acontecer. O trabalho do CENIPA é muito importante, né, para prevenção, como vocês explicaram para nós, né? O CENIPA, ele faz esse trabalho para que situações semelhantes não voltem a acontecer, para que haja prevenção. Mas voar ainda é muito seguro, muito mais seguro do que você pegar uma estrada. E, Diogo, é importante você falar, na mesma linha, que sobre a segurança de voo, que a Voipes é a antiga Passaredo, uma das empresas mais antigas na aviação brasileira. E este acidente da última sexta-feira foi o primeiro acidente que gerou vítimas fatais em um voo da Passaredo em tantos anos. Nunca havia morrido ninguém por conta de um voo da Passaredo, e olha que a Passaredo voa há muitos anos e muitas vezes por dia, e esse foi o primeiro evento Diogo da Luz. É importante, diante de tudo que está acontecendo e dessa repercussão, enfatizar a questão da segurança na aviação, que a gente tem diversos protocolos, a gente tem uma série de normas técnicas a serem seguidas que nos faz acreditar, diante das estatísticas, com base na razão, de que é muito seguro continuar voando. Diogo da Luz.
Eu fico muito confortado de ouvir suas palavras, Kobayashi, porque normalmente as pessoas ficam ansiosas para arrumar um culpado, ficam procurando, e algumas querem aparecer, então começa a aparecer um monte de órgãos públicos que não tem nada a ver com a história, querendo fazer uma fiscalização, mandando notícia para jornal, só querendo chamar atenção. Mas é fato mesmo, a Então Passaredo, hoje Voe Paz, é a mais antiga empresa do Brasil em operação. Ela é a mais antiga de todos. Ela está no seu 30º ano de história, sem nenhum acidente, e em 2014, um órgão internacional respeitadíssimo que faz estudos sobre segurança, colocou a Então Passaredo, hoje Voe Paz, como a empresa mais segura do Brasil. Imagine 30 anos sem nenhum acidente e agora pessoas querendo achar que abusam dos funcionários, não fazem a manutenção direito. A gente vai falar sobre isso porque, apesar de termos o dado de que é o primeiro acidente, nós temos algumas denúncias a respeito justamente das condições de trabalho. Isso foi, inclusive, objeto de uma investigação aberta pelo Ministério Público do Trabalho, que a gente vai falar daqui a pouco.